Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Alegria muito grande de fazer parte desta campanha. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, o pastor Caio, a pastora Eliane, por este convite, por esta confiança e engrandecer o nome do Senhor. Sou eternamente grata, para fazer parte desta campanha abençoada, a qual o pastor Deus colocou há muitos anos atrás, e todos os anos ele faz essa campanha aqui para a honra e a glória do nome do nosso Deus. Amém? Então, nessa noite, vamos abrir Deus é Fiel na Minha Vida. Foi confirmada essa palavra desde quando o pastor me convidou, o que o Senhor colocou no meu coração sobre fé, e falou na boca da Leila e também da missionária Juliana no louvor que ela louvou. Eu quero que nós abrimos nossa Bíblia em Lucas, capítulo 7, uma palavra muito conhecida, aleluias, onde fala em centurião, o servo de centurião. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Lucas 7. Então diz assim a palavra do Senhor: depois de concluir todas esses discursos, perante o povo entrou em Cafarnaum o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe um dos anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou na sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. E disse: porém, uma palavra, o meu criado sarará. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E eu digo: este vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem. E o meu servo fazei isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se e lhe disse, voltando-se a multidão que o seguia, e digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado uma fé. Aleluia. Eu quero que os irmãos, ainda de pé, sobre os pés, abrem lá em Gênesis 22. Aleluias. Eu quero falar de dois homens de fé. Gênesis 22. Aleluias. Aonde diz assim, o capítulo 1. Aconteceu que depois dessas coisas que tentou a Deus Abraão e disse-lhe: Abraão, ele diz: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferecer-lhe ali um holocausto. Aleluias. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, o seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, e levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. O 5, irmãos, e disse Abraão, seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, havendo adorado, tornaremos a vós. O 8, e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Amém? A igreja pode assentar nessa noite.
Aleluias. Esta campanha, pastor Cário, né? Campanha 12 dias de clamor para 12 meses de vitórias. Interessante, é tão tremendo. Eu estava falando, gente, que coisa fantástica, né? É uma campanha de 12 dias para cada mês, né, do ano. E o interessante pastor Cário, que vocês, essa campanha a qual o Senhor colocou no coração, vocês já, pelos olhos da fé, vocês já comemoram algo que ainda nem está acontecendo. Isso é tremendo demais, que eu tive essa experiência com o Senhor ali, e minha ovelha é prova do que Deus bradou o meu coração antes de findar o ano. Deus colocou o meu coração para que nós possamos escrever os pedidos. E essa aqui também está aqui, que ela foi no dia, ela é prova do que eu estou falando aqui. E foi tremendo ali aquele dia, e foi tão forte aquela revelação, que nós escrevemos, pastora, agradecendo aquilo que nós não recebemos ainda. E foi tão forte que essa aí recebeu, ela só foi lá pegar essa bênção e fez. E ela me deu a notícia que recebeu. A Juliana também, a porta de emprego que Deus abriu para ela, né, no DF, que também ela agradeceu sem ela ainda estar ser chamada. Eu recebi também, sem ainda ter, eu recebi, né, também, né? E assim, eu prestando atenção, vendo isso aqui, eu falei, gente, olha aqui, essa campanha é o ato profético, o qual o Senhor colocou no meu coração. É o mesmo que o pastor Cário. E eu fiquei encantada de ver essa bênção tão linda. E isso é maravilhoso, irmão, sabe por quê? Porque isso coloca a nossa fé em ação, né? Como diz lá em Hebreu 11, ora, a fé é a certeza, ou seja, é aquilo que você tem certeza que você vai receber, é uma coisa que você espera. Então enquanto você espera, pastora, você tem a certeza da sua vitória. Aleluia, louvado, engrandecido. Então, assim, a convicção é o que é a certeza daquilo que você não vê, mas você sabe que vai acontecer. Então, é que esta campanha é isso, é tremendo demais, é muito lindo, porque é algo que ainda o meio ano nem venceu, está começando hoje, é 10 de janeiro, mas essa campanha já está aqui, já abençoada para o ano inteiro, até dezembro, e é muito grande, irmãos, isso aqui é coisa do céu mesmo, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluias, e eu estou maravilhada aqui com a presença do Senhor neste lugar, porque isso é fé, é aquilo que nós não temos, mas nós temos a certeza que vai acontecer. E nessa noite, essa campanha, hoje é 10 de janeiro, o ano está começando agora, aleluias. E interessante, irmãos, que eu recebi, alguém mandou uma pregação para mim, e esta mulher que estava pregando, ela falava tanta coisa ruim que ia acontecer em 2024. E eu nem assisti tudo, eu falei, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Porque a palavra tem poder. E nós sabemos que Jesus está voltando, está. Nós estamos vendo os sinais aí na terra, todo mundo está vendo. Mas enquanto a vida é esperança. Se quando Jesus voltar, ainda que Ele volte amanhã, mas hoje nós temos que crer. Nós não podemos até Jesus voltar, porque as coisas estão
tribulada aí na terra, nós não podemos ficar aqui, olha, o ano começou agora, olha, esse ano vai acontecer tanta coisa ruim na terra, vai acontecer tanta coisa ruim. Irmãos, isso não é de Deus, não. Nós temos que entrar, nem que Jesus volte ainda hoje, mas hoje é 10 de janeiro, mas nós temos que ter a certeza e a convicção que nós vamos ser abençoados este ano. Louvado, engrandecido. Então a gente não pode entrar com essa negatividade de maneira alguma. Está repreendido isso na nossa vida. Nem que Jesus volte daqui para o fim do ano, não importa. Mas esse ano, em nome de Jesus, aquilo que nós não alcançamos 2023, mas 2024 nós vamos alcançar. Aleluias, louvado, engrandecido. Se Deus permitir, nós comprar um carro zero, pastor, nem que nós dirigimos ele de Brasília, vindo para aqui, o arrebatamento acontece no meio da estrada, nós vai, o carro fica lá no meio da estrada, mas amém, nós recebemos a nossa bênção, não importa. Agora porque Jesus vai voltar, o mundo está, nós vamos aqui estar profetizando maldição sobre a nossa vida, que isso não é coisa de Deus de jeito, maneira alguma. Nós temos que ser confiantes naquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E aqui nesta noite eu quero começar a ministrar a palavra de Deus. Eu quero estar falando primeiro de Abraão. Engraçado, pastora, hoje lá na sede abriu uma campanha. E foi quando a Laís me convidou para abrir esta campanha, era justamente aqui onde ia entrar um pouco nessa palavra também. Eu falei, gente, que coisa linda, maravilhosa uma coisa dessa, quando Deus confia. Então aqui nessa noite eu quero falar da fé inabalável do nosso pai da fé, Abraão. Interessante, irmãos, que Deus, Ele é tão lindo na minha e na tua vida. O Senhor, Ele é tão maravilhoso, que a coisa que eu passo para nós aqui nesta noite, que a única coisa que o Senhor quer de nós, 2024, e o tanto que Ele permitir na nossa vida, que nós venhamos fazer só uma coisa, somente ter olhos e adorar a Ele. Que nós venhamos ter fé e adorar a Ele, buscar a Ele, de todo o nosso coração, em fé, em perseverança, com determinação. É isso que o Senhor quer que nós façamos até Ele voltar. Que nós colocamos verdadeiramente os nossos olhos no Senhor, o nosso Deus. E aqui nesta noite o Senhor chama a nossa atenção de um homem muito de fé, chamado amigo de Deus. A palavra de Deus, esse ano eu determinei que eu vou estudar a Bíblia toda. Eu estou aqui no 22 de quando eu comecei. E ali então a gente já vinha estudando e prestando atenção como era a vida de Abraão antes de ter Isaac. Abraão, tudo dele era oferecer sacrifício, adorar a Deus. Ele sempre estava fazendo isso. Mas depois que Isaac nasceu, Abraão andou dando ali uma relaxada um pouco, deixou um pouco que adorar a Deus. Ele adorava, mas não da mesma forma. E Deus, Ele não quer perder a visão sobre nós. Deus, Ele não quer tirar o foco, os olhos de nós. E também Ele não aceita dividir a glória dEle com nada. Ele não aceita. E quando nós tomamos este rumo na nossa vida, que Deus vê que está indo demais, Ele vai causar uma situação. E como eu falei ali hoje, nem sempre, pastora, vai ser com buquês de rosa. Mas sempre, às vezes, muitas das vezes vai ser com dor. E a palavra de Deus diz que Deus ali falou, não, Abraão, ele não é mais a mesma pessoa. Então eu vou ter que chamar a atenção de Abraão. E a palavra de Deus diz como foi que ele chamou a atenção. Foi ali pedindo o seu filho, seu único filho. E o que eu acho interessante, pastor, esse Deus não é gente, que ele, além de Deus, é tão lindo. Ele bate bem lá na ferida. Que ele ainda falou bem assim, Abraão, eu quero o seu filho, o teu único filho. O único, Deus sabia que ele tinha só ele. Mas Deus ainda fez assim para doer dentro do coração de Abraão. O teu único filho, é ele que eu quero. Leva lá no monte aonde eu vou te mandar. E Abraão, o que eu acho interessante, que quando Deus chama Abraão, ele só diz assim, eis-me aqui, ele não questionou nada, absolutamente nada. Ele somente obedeceu a Deus.
E nesta noite eu quero passar para mim e para você. Na hora que Deus nos ordenar fazer algo, não questione, somente vá. Somente vai fazer aquilo que Deus quer que eu e você faça. Não questiona por quê, para quê. Não, simplesmente eis-me aqui, Senhor. E já está indo fazer aquilo que Deus mandar fazer. Então aqui Abraão, quando Deus chamou, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Quando falou teu filho, ele não teve negócio de falar: Senhor, quantos anos eu esperando esta promessa, 25 anos, e agora o Senhor quer meu único filho. Não, eis-me aqui, Senhor. Ele já foi, sabe por quê? Porque Abraão sabia que ele estava devendo a Deus, ele estava deixado a desejar ao Senhor. Por isso que ele saiu caladinho. Interessante a igreja de Cristo nesta noite, que ali ele vai fazer o que Deus manda ele fazer. Interessante, mas só que Abraão, conhecendo Deus como ele conhecia, ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa por ele. Deus não iria fazer aquilo ali. E nesta noite, igreja de Cristo, coisa maravilhosa é quando nós temos intimidade com Deus. Quando nós conhecemos este Deus, que nós servimos a Ele de todo o nosso coração, nós sabemos que Deus, Ele não vai deixar nós na mão. De maneira alguma Ele não vai deixar nós na mão. E Abraão, ele foi e falou tudo: eu vou porque eu sei que Deus vai fazer alguma coisa, eu vou caladinho. E assim a palavra de Deus fala que Abraão saiu. No rodapé da minha Bíblia diz que Abraão acreditou que dentro do coração dele, Deus ia matar, ia permitir ele morrer, mas ia ressuscitar. Para Abraão era o pensamento dele, foi esse. Só que o nosso Deus, igreja, Ele é um Deus de surpresa. Quando nós achamos que Deus vai fazer uma coisa de uma forma, Ele vai fazer de outro jeito. E nesta noite eu quero dizer, este ano, esta campanha é campanha de surpresa. Deus vai surpreender. Deus vai surpreender a igreja. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. E a palavra de Deus diz que Abraão vai, mas Isaac ali. E a palavra de Deus é tão linda que eles vão proseando quando chega ali na beira do monte. A palavra de Deus diz que Abraão vai e fala assim: e disse a Abraão, seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Olha que fé, pastor. Olha que fé. Olha que fé. Abraão, ele foi fazer o que Deus mandou. Ele caminhou durante 3 dias. Mas quando ele chegou ali na beira ali do monte, ele falou assim: nós vamos adorar. Depois que nós adorar, nós tornaremos a vós. Ou seja, Abraão, ele tinha a certeza e a convicção. Os olhos dele não via, como diz lá em Hebreus 11. Mas ele tinha a convicção que Deus não ia deixar ele na mão. Algo Deus ia fazer. Então ele diz: nós vamos, mas nós voltaremos a vós. Então nesta noite eu passo para a igreja. Fé é aquilo que nós não vemos, mas nós temos a certeza que Deus irá fazer. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Irmãos, isso aqui não é para qualquer não. Isso aqui é para quem tem fé. Abraão dizer assim: nós vamos, mas nós vamos adorar e nós vamos voltar, porque Deus vai fazer alguma coisa. Aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que assim Abraão fez. E quando Abraão está ali, todos conhecem a história, preparando Isaac, o Senhor: pai, eis-me aqui, filho. E aí está aqui o fogo, está a lenha, está tudo aqui. E aonde está o holocausto? Coitado do Isaac, não sabia que era ele o próprio sacrifício. E a palavra de Deus diz que Deus fala para ele: Deus proverá. A palavra Deus proverá, Deus vai fazer. Significa que Deus vai fazer. Então naquele momento Deus proverá, Deus vai fazer.
Então Abraão respondeu ali para Isaac: meu filho, Deus vai fazer alguma coisa. E nesta noite eu passo para a igreja: Deus vai fazer algo sobrenatural a este ano na sua vida. Na nossa vida o Senhor irá fazer. Só que só tem uma diferença: que Ele quer que nós seguimos a estrada, assim como Abraão seguiu com Isaac. Não retroceda, não olha para a direita e nem para a esquerda. Somente segue a caminhada, que seja até o fim, mas vai caminhando, adorando a Deus, glorificando o nome dEle, porque lá no final Deus proverá. Lá no final Deus vai nos dar a vitória. E a palavra de Deus diz que quando ele fala isso, que ele coloca ali Isaac, que prepara tudo, quando ele levanta as mãos para matar ali o Isaac, a promessa, o anjo brada e fala para ele não fazer aquilo. Quando a palavra de Deus diz que Abraão olha para o lado, lá está o cordeiro, lá está o carneiro, amarrado pelo chifre. Num lugar daquele, num monte, no deserto, do nada, como diz os jovens, porque o nosso Deus é assim que Ele faz. Ele traz à existência aquilo que não existe, pastor. Ele é Deus que quando você diz, como vai ser isso? Como vai acontecer? Do nada Ele nos surpreende. E assim é na minha e na tua vida. Este ano é ano de surpresa, é ano de bênção, é ano de vitória, é ano que Deus está preparando para nós. Nós só temos que continuar firme na presença de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que deu a vitória ali para Abraão. E aconteceu que Deus falou: pode parar, Abraão, eu só queria ver aonde estava o seu coração, sua fé, se verdadeiramente o seu coração está em mim ou está no Isaac. E nesta noite eu pergunto para mim e para você: aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? Aonde está verdadeiramente a nossa vida? E por isso muitas das vezes nós passamos o estreito, o tratar de Deus, porque ninguém engana Deus, ninguém engana. E quando Ele vê que nós está querendo fugir da linha, Ele tem que causar alguma situação para nós voltar a buscar, a adorar, a orar, buscar mais de Deus. E Ele tem o jeito dele de resgatar nós de volta. Então nesta noite a única coisa que o Senhor quer de nós 2024, como eu preguei ali no culto de doutrina, ali na sede, é que nós despertamos para a realidade e vamos buscar mais de Deus 2024, que nós possamos estar hoje 10 de janeiro, mas assim com a certeza, a convicção: esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou arrasar para Deus, este ano eu vou ler Bíblia, esse ano eu vou orar mais, este ano eu vou jejuar mais, esse ano eu vou fazer mais para Deus. Porque o ano passa, muitas das vezes passa, e nós só fica na promessa, igual o político promete e não cumpre. Mas nós estamos num tempo que é hora de nós prometer e cumprir, porque Jesus está voltando. E nós precisamos estar alicerçados, nós precisamos estar voltado literalmente para o Senhor. Então que nesta noite, aleluia, o nosso coração esteja sim nas bênçãos que o Senhor vai propor para nós, mas que nós também estejamos na vigilância que Ele está voltando, e os nossos olhos, nossos corações tem que estar nele, literalmente nele. Mas as bênçãos do Senhor
não está proibida no céu para nos entregar. Não, as bênçãos é para nós mesmos. Até o último dia que Jesus voltar, é para mim e para você as bênçãos. Só tem uma diferença, que nada venha tirar nós da presença do Senhor. Se Ele te dá um carro, não idolatre o teu carro. Meu amor, meu tudo é o Senhor. Se Ele te der uma casa, o meu tudo é Deus. Se Ele te der um emprego, o meu tudo é o Senhor. Então é essa a diferença para nós, é botar os nossos corações em Deus, no Senhor, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém, jamais. Amém? Então nesta noite, esta é a primeira parte aqui de Abraão. Agora eu quero ir lá em Centurião. Aleluia, louvado, engrandecido. Também quero falar um pouco da fé deste homem. Louvado, engrandecido, é tremendo demais. Este homem, todos sabem que ele nem era servo de Deus. Ele era um homem romano e ele era soldado, ele que comandava 100 homens. E o centurião era um homem, um comandante que comandava um exército ali de 100 homens. E a palavra de Deus diz que um belo dia, um dos seus servos, muito amado, a palavra de Deus diz que veio adoecer. E o interessante, o que me chamou a atenção, aqui nesta palavra, o 3, aonde diz assim, e quando ouviu falar de Jesus. Então aqui o Senhor me levou lá em Hebreus 11. Então centurião, ele ouviu falar de Jesus, mas ele não tinha visto nenhum milagre de Jesus. Ele não viu, ele não tinha visto com os olhos. Ele ouviu falar de Jesus. Aleluias. Então, nesta noite, olha o que é fé, igreja. Ele somente tinha ouvido falar daquele homem tão poderoso que era o nosso mestre. E a palavra de Deus diz que ele ali mandou, enviou servos para ir até Jesus, porque ouviu falar. E ele foi e falou. Quando ele mandou chamar Jesus, quando Jesus chegou, ele mesmo diz assim que ele não era digno de que Jesus entrasse dentro da sua casa, porque ele se sentia um homem pecador que nem precisava. Aleluias. Então, centurião, nesta noite, ele mostra para nós uma fé inabalável, que ele nem precisou ver para ele acreditar no poder que tem o nosso Jesus. Ele apenas ouviu falar. E nesta noite, louvado, engrandecido, aí vamos para Hebreus mais uma vez. A fé é aquilo que nós não vemos, mas nós cremos. E nesta noite, aleluia, nós temos que ter fé naquilo que nós precisamos para a nossa vida, mas nós ainda não alcançamos, mas nós temos a convicção que Deus irá fazer na minha e na tua vida. Aleluias, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E o 8 me chama a atenção, que quando Jesus chegou, que ele falou, não precisa, eu não sou digno que Jesus entre na minha casa. E ali a palavra vai falando, mas aqui quando chega no 8, a palavra de Deus fala que ele também, aqui é onde é tremendo, ele fala assim, olha, porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados sobre o meu poder. E eu digo, este vai, ele vai. Eu falo outro, ele vem e ele vem. Meu Deus, isso aqui é muito forte, igreja. Isso aqui é muito forte. Aqui centurião, ele creu tão grande no poder que tem o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele diz, nem precisa ele entrar. Aquele homem, ele teve uma fé que não precisou nem Jesus tocar naquele homem. Louvado, diferente daquela mulher enferma há 12 anos, ela diz, se eu menos tocar nas suas orlas,
centurião não, ele diz: nem precisa entrar, porque eu ouvi falar que você opera milagres e maravilhas. E eu creio que você é este homem poderoso que eu ouvi falar. E este mesmo homem nem precisa entrar dentro da minha casa. Sabe por quê? Eu creio e eu acredito no poder que há na sua palavra. Porque ele sabia porque a palavra é o próprio Deus que fala. A palavra de Deus é Ele próprio falando, decretando. Então ele diz: eu creio plenamente. Este homem, eu tenho ouvido falar dele. Ele manda cego abrir os olhos, ele abre. Este homem manda paralítico andar e ele anda. Então o que sai da boca deste homem é poder, a unção na boca deste homem. Aleluias. Então para que precisa ele entrar, pastor, e tocar? Não precisa, porque eu creio, eu acredito que de onde ele estiver, ele falar uma palavra profética, o meu servo vai ser curado. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Aleluias, é lindo demais. Aleluias. Ele diz: não precisa, sabe por quê? Eu também sou um homem de autoridade. Ou seja, eu não tenho nem o poder, nem a autoridade que tem este homem. E eu falo, e eles me obedecem. Agora imagina este homem poderoso que fez o céu e a terra, que todo está no comando da mão dele. Ao que ele falar, está falado. O que ele fizer, está feito. Aleluia, Jesus. Aleluias. Precisa não, Jesus. Não precisa não, Jesus. Não precisa nem entrar na minha casa. Daí mesmo ele vai ser curado. E nesta noite, aleluia, será que nós temos uma fé tamanha deste tamanho? Será que nós temos essa fé desse tamanho desse homem? Aleluia. Será que nós estamos praticando essa fé enorme como um centurião? Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. E a palavra de Deus diz que quando este homem falou essas palavras que Jesus ouviu, a palavra de Deus diz que Jesus falou: meu Deus, Jesus aqui ficou maravilhado. Jesus disse para ele assim. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se disse à multidão que o seguia: eu digo-vos que nem ainda em Israel eu achei uma fé tão grande como essa fé de centurião. Meu Deus, irmãos, isso é forte. Isso é forte. Você sabe o que está precisando no povo de Deus? É buscar mais, é ter mais um pouco de intimidade com Deus. O povo de Deus hoje, igreja de Jesus, sabe por que muitos estão anêmicos dentro da casa do Senhor? Porque ainda não tem buscado verdadeiramente com Deus, ter intimidade com Deus, para saber o tamanho que é o Deus qual nós servimos. E muitos hoje ouvem falar, mas ainda, pastora, não tem essa intimidade que esse homem teve ali com Jesus Cristo. E neste ano de 2024, o que nós estamos precisando fazer, a igreja de Cristo, é buscar mais de Deus. É buscar mais para que nós possamos descobrir quem é este homem. É para nós podermos conviver, ter intimidade com Ele, para nós descobrir quem é o nosso Deus. E nós só vamos descobrir isso se nós buscar. Como é que eu vou saber como é o gênio da pastora? Nós, quando se encontra, é um amor demais, é muito amor, é muito glamour. Mas vamos comer o mesmo sal para ver se é esse glamour tudinho que nós encontramos. Mas quando nós convivemos, nós sabemos quem é quem. E nesta noite, o que o Senhor quer de nós é que nós venhamos buscar mais dEle, para nós ter mais intimidade, para nós acreditar mais nele, ter mais fé, mais confiança.
Confiança como a de Abraão, fé como dele. Confiança como de centurião, a fé de centurião. Para falar que não precisava Jesus entrar na casa dele. Tem um hino que eu nem curto muito ele, que fala assim, está muito louvado, passa lá em casa, Jesus. Eu falei, eu não quero que Jesus passe lá em casa. Eu quero que Jesus faça morada lá na minha casa. Eu quero que Jesus habita na minha casa. Eu quero que Ele mora na minha casa. Passa lá em casa, Ele vai passar e vai embora e vai me deixar jamais. Eu quero que Jesus fique lá em casa. Eu falei, quem fez a letra deste hino, ele não foi muito sábio não, de passa lá em casa, Jesus. Conversa de passa, mora lá em casa, Jesus. Mora lá em casa, Jesus. Habita lá em casa, Jesus. Fica lá em casa, Jesus. Não vai embora não, Jesus. É assim que nós temos que ser. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Então nós estamos vivendo tempo. A gente às vezes chega perto de pessoas. Nós que pastoreamos, né, pastor, a gente sabe disso. Muitas das vezes a gente vai resolver uma causa de ovelha, pessoas ali, e a gente vai conversar, a gente fica assim, meu Deus do céu. Meu Deus, tem hora que eu digo, será que é só eu que tenho fé? Será que é só eu que acredito? Eu digo, meu Deus do céu, só de ver aquela obra que Deus fez ali no setor sul, aquilo ali não precisa falar mais nada, porque ali foi o Senhor que fez tudo aquilo ali. Só de olhar para aquilo ali, a fé já era para ser lá em cima. Mas não, as pessoas parece que só tem fé se for empurrada, pastora. Vai, você vai conseguir. E Deus quer mais de nós, intimidade. Deus quer mais intimidade de nós. Como é que nós vamos ter intimidade? Como é que nós vamos acreditar, ver as maravilhas de Deus, se nós não acreditamos nele? Não temos fé suficiente para saber o que ele faz na nossa vida. Então, mas para nós descobrir isso, nós só vamos descobrir como? Buscando de Deus, orando, jejuando, tendo intimidade, experiências. Eu tenho tido cada experiência com este Deus. Eu tenho vivido cada coisa que eu vou dizer, meu Deus, verdadeiramente o Senhor não é Deus, não é gente. Verdadeiramente Deus, o Senhor não é gente. Então isso, o nosso Deus, ele mudou? Ah, mas foi lá no tempo de Abraão. Não, ele é o mesmo, ele não mudou. Quem mudou somos nós, que deixamos de acreditar, de ter mais fé, perseverança. É isso. Essa é a diferença e o que está acontecendo na terra, em nome do Senhor Jesus. Então, igreja do Senhor, nessa noite, esta é a palavra.